Quem tem razão? Hoje nós vamos discutir se o pacote anticrime precisa ser mais rígido. A situação toda envolvendo André do Rep acabou reacendendo as discussões em torno da prisão em segunda instância. E para debater essa questão, nós temos como convidados hoje o deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Capitão Augusto, boa tarde. Boa tarde, Nise, boa tarde, Paulo Teixeira. Prazer estar aqui com vocês. Paulo Teixeira, boa tarde. Boa tarde, Denise Campos Melo, e boa tarde, Capitão Campos de Augusto. Boa Toledo, tarde. Paulo. Oh, desculpa, Denise Campos Toledo. Boa tarde, Capitão Augusto, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, e vamos começar com o capitão Augusto, que queria inclusive propor o impeachment de Marco Aurélio Mello, uma revisão da situação. O senhor, desde o começo, não gostou desse artigo ter sido colocado no pacote anticrime, artigo que permitiu agora essa liberação da André do Rep. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação e a posição que pode ser tomada pelo Congresso em relação ao assunto. Bom, esse dispositivo ele foi inserido no pacote quando a gente estava praticamente na parte final já. O pacote original que veio do ministro Sérgio Moro, então ministro, e eu como relator, visava somente endurecer a legislação penal. Em momento algum a gente flexibilizava, atenuava ou possibilitava que houvesse margens à impunidade. E foi sugerido a inclusão desse tema, e o grande problema é que foi votado no mesmo dia e aceitaram a inclusão desse dispositivo, e no mesmo dia foi votado o teor do artigo. Não houve tempo para fazer um debate, para ouvir as associações, os juízes, Ministério Público, a OAB, a Polícia Federal. Nós não vimos ninguém. Então, por isso que eu já fui contrário desde o início, e naquela sessão, eu e Adriana Ventura, deputado federal, fomos contrários à inserção desse dispositivo, justamente porque poderia dar margem à impunidade, como que acabou acontecendo. E agora, Denise, eu propus ontem um projeto de lei que revoga já esses dispositivos para a gente estancar essa hemorragia da impunidade antes que conceda esse benefício para mais marginais, até mesmo em outras esferas do judiciário. E eu entrei, sim, com o pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio de Mello, foi protocolado ontem no Senado. Porque o mínimo que ele tem que vir é dar satisfação para a sociedade do seu ato. Soltou 80 presos preventivos, dentre eles homicídios, traficantes, integrantes de facções criminosas, colocando em risco a sociedade, e o mínimo que ele deveria ter, de prudência, de cuidado e pensando na população, que indagasse o juiz, o Ministério Público responsável pelo caso, para saber se iriam prorrogar ou não a prisão preventiva. E não fazer o que ele fez, soltar automaticamente. É só ver o ministro Fachin, como que ele agiu, indeferiu um pedido idêntico. O próprio presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux, suspendeu essa decisão dele e já está 7-0 lá no Supremo Tribunal Federal contra a decisão dele, para ver como é que ele agiu erradamente. Então, o mínimo que a sociedade espera, que nós esperamos como cidadão brasileiro, porque ele é um servidor público, recebe salário e deve, sim, satisfação a toda a nação brasileira, vir no Senado e se justificar do seu ato que colocou em risco toda a população. Deputado Paulo Teixeira, qual a sua avaliação em relação a essa situação? Olha, o ministro Marco Aurélio agiu corretamente. Propor o impeachment dele, os senadores vão rir da cara de quem propôs. Por quê? Ele agiu conforme a lei. O próprio capitão, na hora que a lei foi votada, ele disse: vamos ver isso no plenário. Essa foi a posição do capitão. Assim, o ministro Marco Aurélio agiu a favor da lei. A lei prevê o quê? Que a cada 90 dias, quem estiver em prisão preventiva, tanto o Ministério Público tem que pedir a renovação, quanto o juiz tem que conceder. Então, quem agiu mal não foi o ministro Marco Aurélio. Quem agiu mal foi o promotor da causa e o juiz de primeira instância. Tem que falar deles e não modificar uma lei que está correta. Por quê? Porque trata-se de prisão preventiva. Hoje, no Brasil, tem 40% dos presos preventivamente. O que a lei disse? Tem que ter uma avaliação tempo a tempo. Não pode deixar as pessoas mofando. Tem pessoas que não foram julgadas e, quando são julgadas, são absolvidas.
Não pode o Estado agir assim com a liberdade das pessoas. Nesse caso do André do Rep, quem agiu mal foi o promotor de justiça, que não pediu a renovação. Ele tem que ser punido por isso. O juiz de primeiro grau tem que ser punido por isso. O ministro Marco Aurélio aplicou a lei, não tem sentido falar impeachment dele, não tem sentido falar impeachment, e não tem sentido revogar esta lei. Porque os juízes podem ter, Denise e Capitão Augusto, um software que os avisa a 10 dias antes de vencer o prazo de uma prisão preventiva, que vai prescrever. Aí ele, então, renova a prisão quando se trata de um preso de alta periculosidade. Diante do erro judicial, nós vamos querer atribuir problemas para a lei? Nós vamos passar pano na atuação de promotores e juízes? Se todos que erram pagam pelos seus erros, nesse caso, quem errou foi o promotor e quem errou foi o juiz, não o ministro Marco Aurélio. A renovar, o que está acontecendo? Ao revogar essa prisão é pelo impacto que teve a liberdade de um preso periculoso. Mas quem falhou foi o sistema de justiça. E nós temos que cobrar a precisão do sistema de justiça e não passar pano na atuação de nenhum promotor e de nenhum juiz. E tampouco deixar que as pessoas fiquem anos em prisão preventiva sem análise judicial. Ora, os juízes têm que dar conta das prisões preventivas, senão a gente vai criar depósitos de presos e não prisões para quem merece e que deve cumprir prisão. Capitão Augusto? Bom, primeiramente, esse dispositivo foi sim para favorecer marginais, bandidos, como acabou favorecendo não só esse líder da facção criminosa, mas outros 80 na mão do ministro Marco Aurélio de Mello, que não foi favorecido em outras instâncias também. E eu lá, Paulo Teixeira, e o Adriano fomos radicalmente contra esse dispositivo. Mas lá nós demos 8 contra e 4 favoráveis ao ministro Sérgio Moro. Tanto é que está gravado e registrado lá. Então nós não tínhamos o que fazer. Aí nós íamos tentar retirar isso no plenário. Porém, não mantiveram eu como relator do plenário, e sim o deputado Lafayette, que manteve esse texto. Porque se eu tivesse no plenário, teria retirado de pronto. Não só esse dispositivo, como o famigerado juiz de garantia, que só favorece marginais, bandidos, corruptos. Não era o proposto original do pacote do ministro. Nós estamos com problemas aí no contato, Capitão Augusto, nós vamos acertar, porque a gente vê que é uma posição importante, essa discussão é importante, porque são duas visões diferentes que estão no Congresso, e Congresso que vai voltar a discutir a prisão em segunda instância. Capitão Augusto, por favor, prossiga. Então, o pacote original visava somente o endurecimento da legislação penal e não incluir esses artigos realmente que viessem a facilitar, favorecer ou gerar impunidade como gerou. E o ministro Marco Aurélio deve sim responder. Fui eu que propus lá, Paulo, o pedido de impeachment está protocolado lá no Senado, porque ele errou. Errou, tanto é que o Supremo Tribunal Federal vai dar de 10-1 contra a decisão dele. Ele deveria ter se atido a outros fatos. Um preso condenado a 24 anos até em segunda instância, que já estava foragido da polícia há 6 anos, que vai colocar em risco toda a sociedade. Ele jamais deveria ter tomado uma decisão dessa de uma forma monocrática que favorecesse um marginal como esse. Ele errou completamente. O que falta é coragem de nós parlamentares do Congresso de chamar os ministros do Supremo Tribunal quando errarem para vir dar satisfação à população. Não são deuses, deve sim satisfação a todos nós. E é isso que o mínimo que nós esperamos. Por isso que eu protocolei o pedido de impeachment lá. E pode ter certeza absoluta que se nós não revogarmos de imediato esse dispositivo, vai dar margem para outras solturas de marginais. Porque nós sequer excetuamos que não poderiam ser beneficiados com esse artigo aqueles integrantes de facções criminosas, aqueles que estão presos preventivamente em decorrência de homicídios, de pedofilia, de tráfico de entorpecentes. Não colocamos um anteparo de, antes de soltar automaticamente um preso como esse, de consultar o juiz e o promotor da causa do processo para saber se vão prorrogar ou não, porque a nossa justiça já está lotada de serviço. E o que vocês fizeram? Colocaram mais um dispositivo para criar um trabalho maior para o judiciário, para ficar a cada 90 dias analisando. Não atrapalha em nada. Se vê que a prisão preventiva não está cumprindo com a sua função, o próprio advogado pode pedir a revogação da prisão preventiva.
Então não haveria necessidade nenhuma de incluir mais uma rotina para o nosso sistema judiciário, que já está lotado de serviço. Deputado Paulo Teixeira. Olha, veja, cabe ao juiz, a cada 90 dias, se posicionar sobre cada prisão. Nesse caso, foi uma falha muito grave do juiz e do promotor. O promotor tinha que pedir a renovação da prisão. Isso chegou lá no Supremo sem esse pedido. Então, quem que falhou? Porque se nós não localizarmos corretamente quem falhou, nós vamos punir e culpar quem não tem culpa. Quem falhou foi o promotor, que não pediu a renovação da prisão. Quem falhou foi o juiz, que não concedeu a revisão e mandou prender de novo. Chegou um caso no Supremo sem informação. Assim, deixar de pedir, quem deveria estar agora respondendo no CNMP é o promotor. O que estão fazendo é passando a mão, passando o pano no erro judicial lá de primeiro grau. E eles querem voltar com as teses anteriores derrotadas no Congresso Nacional. O que tem de gente pobre, presa, que não devia estar mais presa e que os juízes não fazem a revisão, é para eles que é destinado esse artigo. E não é contra a impunidade, porque se chegar no Supremo a informação de que esse sujeito precisa continuar na prisão, nenhum ministro vai revogar a prisão, nenhum. Só que esse processo chegou sem que o promotor e o juiz tivessem feito o seu trabalho. E, nesse caso, nós não podemos aceitar esse erro judiciário. Impunidade não pode ser sinônimo de juiz que não faz o seu trabalho, que promotor que não faz o seu trabalho. Não pode ser sinônimo de que a pessoa vai ficar presa ad eterno, sem ter que responder. Então, dizer que nós estamos criando mais um serviço para juiz, tenha dó, tenha dó. Hoje nós temos tecnologia para que o juiz seja avisado 5 dias antes, 10 dias antes. Olha, já passaram 80 dias dessa prisão preventiva, em 10 dias vai ter que reavaliar se essa pessoa deve continuar presa ou não, porque é preventivo. E se essa informação vier para os autos, ele renova a prisão e não acontece o que aconteceu. Portanto, aqueles que gostam de fazer política em cima dessa política penal do bate, cacete e tira direitos, não tem proteção. O que eu quero dizer para vocês é que o Senado Federal vai rir dessa proposta de impeachment. Essa proposta de impeachment ela é uma proposta populista, incorreta, imprecisa, porque ela deveria dizer o seguinte: aquele promotor que deixou de fazer o seu trabalho, ele que tem que responder por esse fato. Não o ministro que não tinha as informações no processo e que concedeu. E essas 20 novas decisões que estão lá para serem revistas, tem que ter a devida informação. Denise, sabe o que eu li ontem nos jornais? Não. Que o Ministério Público Federal soube que esse cidadão seria chefe do PCC pelos jornais. Ora, o sistema falhou. Se o Ministério Público Federal, que atua no Supremo, só soube da periculosidade dele pelos jornais, é que quem deveria ter informado não informou. Agora, deputado Paulo Teixeira, eu queria acrescentar só um ponto antes de passar para o capitão Augusto. O ministro Marco Aurélio Mello não saberia que a periculosidade do criminoso, sabendo que ele é ligado ao PCC, inclusive a forma como ele foi preso, ele não poderia ter pedido mais informações antes de liberar? Essa informação deveria ter vindo. Essa informação deveria ter chegado. Por favor.
Essa Eu aguardei informação deveria ter pacientemente chegado você falar, deixa eu falar também. Ministério. Bom, primeira coisa, Paulo, que quem está rindo da cara de alguém é o ministro Marco Aurélio de Mello, rindo e debochando da cara da sociedade. Ele deu um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara dos policiais que arriscaram suas vidas para estar prendendo esse marginal. E ele é o responsável pelas vítimas futuras de todos os 80 marginais que ele soltou. Ele sim está debochando de todo mundo. E vocês realmente conseguiram aquilo que nós avisamos, que isso aí ia gerar uma impunidade, que ia favorecer marginais, bandidos, corruptos. Não é o preso coitadinho que você está falando, não. Porque esse preso coitadinho aí não tem direito a um advogado que vai chegar na mesa do presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal e ser julgado com celeridade. Esse coitadinho que está preso não tem dinheiro, não tem recurso, não tem escritório de advocacia, não tem condições de fazer chegar o seu pedido lá no Supremo Tribunal Federal. Esse dispositivo só favorece bandidos, bandidos grandes, corruptos grandes, líderes de facções criminosas. É para isso que favorece. E eu e o ministro, então o ministro Sérgio Moro, avisando todos vocês que isso aí ia gerar impunidade, ia dar problema, como acabou dando problema. E agora o mínimo que tem que se fazer é o Congresso ter vergonha na cara e revogar uma lei que foi aprovada erradamente, que está dando dúvida, está dando interpretação errada de juízes garantidistas, que só pensa no lado marginal, que só pensa no réu, que só pensa no preso, que não pensam na sociedade, como vocês que apresentaram esse projeto lá. Então o mínimo que a gente tem que fazer, se a gente tiver vergonha na cara no Congresso, é revogar de imediato esses dispositivos antes que favoreça mais marginais no Brasil. Deputado Paulo Teixeira, o senhor concorda com a revisão? Eu ouvi o posicionamento do deputado Capitão Augusto na hora da votação. O que ele disse? Vamos rever isso no plenário. Então, ele deixou passar o dispositivo. Ele deixou passar o dispositivo. Ao mesmo tempo, o que eu quero dizer... O preso comum pobre, ele tem a defensoria pública para defendê-lo. E é ele, normalmente, que é vítima do abandono judicial. Esse artigo é para exigir trabalho dos juízes. Os juízes têm que dizer quem deve continuar preso e quem não deve mais continuar preso. Vejam, Denise, o CNJ já legislou sobre isso. Os mutirões é por isso. Por que você faz mutirões? É para ver qual preso não deveria estar mais preso. Porque o sistema de justiça não alcança o conjunto dos presos. E o objetivo desse dispositivo é alcançar o conjunto dos presos. O que tem que fazer a partir de agora é instituir um aplicativo que avisa o juiz do prazo da prescrição. E ele vai saber do prazo da prescrição e ele vai julgar aquele caso. E não vai deixar pessoas que não devam continuar presas dentro das prisões mofando. O Estado brasileiro não sabe o número de presos. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia fez um levantamento nos presídios brasileiros. E nesse levantamento que ela fez, que ela veio saber quantos presos tem. Por quê? Porque o Estado brasileiro não sabe quantos presos tem, quem está lá e não devia estar mais preso, e esse dispositivo é para dizer para o Poder Judiciário, sim, cumpra o seu trabalho, Ministério Público, cumpra o seu trabalho. E o que tem que ser desenvolvido é um aplicativo que avisa no celular do juiz e do promotor: o prazo está vencendo, reanalise e dê as informações. Se tivessem sido dadas as informações, o ministro Marco Aurélio Mello não teria dado essa decisão. Ela está sendo revogada porque agora se sabe da periculosidade. O próprio Ministério Público Federal diz que soube pela imprensa. Então, quem falhou? Foi o juiz e o promotor de primeiro grau, principalmente o promotor, que devia ter pedido a renovação da prisão. Assim, o que querem fazer? Esses gaviões de sempre, urubus de sempre, aproveitam algumas situações para tentar passar as suas propostas. E isso nós não podemos aceitar. O Estado democrático de direito,
ele, para manter uma prisão, tem que justificar a manutenção da prisão. Basta justificar, renovar, continua preso, mas não pode ter um Estado que não sabe o número de presos, que deixa as pessoas presas ad eterno. E isso favorece, sabe quem não? Isso atrapalha a vida dos mais pobres. Eles mofam nas prisões injustamente no Brasil. Eles são beneficiários desse artigo aqui. Infelizmente, aconteceu esse erro para nos mostrar que os promotores e juízes têm que trabalhar direito. E basta ter um aplicativo que vai indicar os... Verifique quanto desses 80 presos que foram soltos pelo ministro Marco Aurélio de Mello, quantos eram pobres e quantos foram apresentados por Defensoria Pública. Quantos que não foram defendidos e que a prisão não foi justificada pelo promotor? Quantos o promotor não pediu? O que está acontecendo hoje é que mostra que está chegando no Supremo as falhas de primeiro grau. E nós não podemos aceitar falhas dessa natureza. Ninguém que devesse estar solto podia continuar preso só por conta de não ter tido uma análise judicial. Assim, basta um aplicativo, modernize a justiça. O Poder Judiciário tem um orçamento generoso. Eles são muito bem remunerados. E nós não podemos aceitar que eles ajam da maneira que estão agindo. Nesse caso, a falha é do promotor. E o promotor teria que responder. Eu queria que o nosso querido capitão Augusto me dissesse: agiu certo o promotor de primeiro grau, que não pediu a renovação da prisão, tendo uma lei que obrigasse? Capitão Augusto, o senhor vê alguma condição de revisão? Também, Paulo. Deixa eu colocar uma questão antes de nós encerrarmos, capitão Augusto. O senhor vê alguma condição de passar essa questão da prisão de segunda instância, de haver uma revisão a partir dessa polêmica que muita gente cobra que seja pautado esse tema no Congresso? Eu queria saber a sua opinião e depois de Paulo Teixeira. Isso aí já passou da hora, já está tarde demais para a gente estar aprovando a prisão após condenação em segunda instância. Isso foi uma aberração que o Supremo Tribunal Federal imputou a todos os brasileiros para salvar um preso político. Não tem cabimento até agora o nosso Congresso, a Câmara, não ter votado essa prisão em segunda instância ainda. Mas mesmo que a gente vote a prisão em segunda instância, ainda assim nós temos que revogar o dispositivo do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Porque muitos dos presos que foram soltos não tinham ainda condenação em segunda instância. Então, se nós não revogarmos esse dispositivo, ainda vai ter juízes colocando em liberdade presos em prisão preventiva, integrantes de facções criminosas, homicidas, pedófilos, traficantes e por aí vai. Então, o Congresso, primeiramente, tem que revogar urgentemente esse parágrafo único do artigo 316. E já era para ter sido votado essa PEC da prisão em segunda instância, e nós esperamos dar essa resposta para a sociedade, votar ainda esse ano, em primeiro e segundo turno, na Câmara e no Senado, para que volte a ter a prisão após condenação em segunda instância. Deputado Paulo Teixeira, como é que o senhor vê essa rediscussão pelo Congresso da prisão em segunda instância? Em primeiro lugar, eu lamento o capitão Augusto não ter respondido sobre a responsabilidade do promotor de primeiro grau, se ele é responsável ou não. Lamento. É passar pano nessas situações. Em segundo lugar, o próprio capitão Augusto diz: não tem nada a ver com prisão de segunda instância isso que nós estamos discutindo. O artigo 316 diz respeito a prisões preventivas, aquelas que não têm condenações de primeira instância sequer. Tem nada a ver com prisão de segunda instância. Sabe por que apareceu a prisão de segunda instância? Porque o Moro é candidato a presidente e o Moro sempre quis a prisão de segunda instância, que é uma forma de tirar um dos candidatos, que é o Lula. Eles estão usando isso para tirar recuperar essa questão de segunda instância. É moeda política do Moro, que era juiz, se tornou ministro desse governo, que foi pego ontem o seu vice-líder com dinheiro, não sei aonde, e ele agora quer ser candidato à presidência e usar essa bandeira para tirar um dos adversários. Em terceiro lugar, dizer isso, nós temos que cobrar de quem tem responsabilidade. E quem tem responsabilidade, nesse caso, é o promotor de justiça e o juiz. E o
capitão Augusto não responde até agora se o promotor e o juiz devem responder ou não. Na minha opinião, devem. Inclusive, tem que ser representados no CNMP, pela demora, por não terem feito, informado o Supremo, porque levaram o Supremo a um erro. Capitão Augusto? Acabou cortando, Denise. Eu não entendi a última parte que o Paulo Teixeira perguntou. Ele estava cobrando uma resposta do senhor a respeito dessa responsabilidade que seria do juiz de primeira instância e do promotor. Sim, deve também ser responsabilizado. O problema é que ele está querendo tirar o foco do principal culpado, que foi o Congresso e quem inseriu esse dispositivo lá no pacote anticrime, que era somente para endurecer a legislação penal e não para facilitar a vida de marginais. Então não é para desviar o foco. Então, primeiramente, errou o Congresso em aprovar uma aberração como essa, um dispositivo como esse, sendo que nós tínhamos alertado de colocar um jabuti desse tamanho sem um amplo debate. Errou, em especial, o ministro Marco Aurélio de Mello, que não tem cabimento fazer o que ele fez, soltar, vendo apenas um único dispositivo de forma automática. Se fosse assim, substitui ele por um software qualquer, com um algoritmo, que vai dar já a sentença pronta, já não precisa nem analisar o caso como um todo. Então, eles são os principais responsáveis. Tivemos um corte aí na resposta. Deputado Paulo Teixeira, mais alguma coisa para acrescentar rapidamente? Eu quero acrescentar isso. Na verdade, veja, há uma situação no Brasil que é muito interessante. Quando tem uma lei que obriga o juiz a fazer um trabalho de analisar uma prisão em 90 dias e o juiz não faz, aí o que o parlamentar vem dizer? Que o juiz não precisava ter cumprido, porque o erro é do Congresso Nacional. Ora, a lei tem que valer para todos. A lei tem que valer para o criminoso, tem que valer para o promotor, tem que valer para o juiz. Estão passando pano na cabeça e na mão desse promotor que deixou de fazer o seu serviço. Agora o capitão Augusto voltou, antes de encerrarmos. Vamos deixar ele concluir, por favor. Capitão Augusto. Permita-me somente uma pergunta. O próprio autor do dispositivo, o deputado Lafayette, falou que ele não soltaria o André do Rep. Você soltaria o André do Rep, o Paulo Teixeira? Não soltaria. Se eu tivesse essas informações, eu não soltaria. E por isso que o promotor, que devia ter pedido a prisão dele, não pediu, é o errado. E tem que cumprir a lei. A lei é para todos ou não é? Ministro Marco Aurélio de Mello errou. A lei é para todos ou não é? A lei vale para o juiz que devia ter renovado a prisão? A lei vale para o promotor. Acabou de confirmar que o ministro Marco Aurélio de Mello votaria. Perfeito, nós já vamos fechando por aqui o nosso debate, que discutiu aí se o pacote anticrime precisa ser mais rígido, precisa ser revisto pelo Congresso e as responsabilidades desse caso de André do Rep. Eu agradeço muito a participação do deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e também o deputado federal Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. Muito obrigada aos dois, uma boa tarde.